Nesse caso aqui, então, foi necessário a gente pensar em uma lógica que dê para a gente medir a distância com esse sensor sem utilizar a biblioteca. Infelizmente, o Tinkercad ainda não aceita as bibliotecas que são comumente utilizadas em aplicações com sensor ultrassônico. Nesse caso aqui, então, foi necessário a gente pensar em uma lógica que dê para a gente medir a distância com esse sensor sem utilizar a biblioteca. Então, inicialmente, foram definidos aqui os dois pinos, o pino do trigger e o pino do eco. Lembrando que o sensor ultrassônico, assim como foi falado, ele funciona enviando um sinal ultrassônico pelo trigger. Esse sinal ultrassônico vai bater em uma barreira, em algum objeto, e vai retornar para o pino eco. Essa distância é medida pelo tempo em que esse sinal demora para sair do trigger e retornar no eco. Então, como a gente está falando aqui de velocidade do som, a primeira coisa aqui é fazer uma conversão. Essa conversão está sendo armazenada aqui nessa variável do tipo float. Basicamente, essa conversão é pegar a velocidade do som em metros por segundo e converter para centímetros em microsegundos. Então, basta fazer essa conta que a gente chega aqui nesse valor que está sendo mostrado. Outras duas variáveis do tipo float foram declaradas aqui também, que é a variável de duração e a variável distância. A gente vai falar dela aqui um pouco mais para baixo. No void setup aqui, foi parametrizado o pino trigger como output, sendo que ele que vai enviar o sinal inicial, e o pino eco como sendo o input, ele que recebe o sinal após a reflexão. A comunicação da porta serial foi inicializada também em 9.600 bits por segundo, como é o tradicional. E aqui no void loop, que a lógica para a leitura da distância acontece. Então, inicialmente, quando eu dou esse comando aqui, ó, digital write trigger 1, eu estou mandando a porta trigger ir para nível lógico 1, ou nível lógico alto. Isso quer dizer que eu estou enviando, nesse momento aqui, o sinal do sensor ultrassônico. Aguardo aqui 10 microsegundos e desligo esse sinal que está sendo enviado, mandando o pino trigger para zero. Na variável duração, eu vou armazenar o tempo de duração que o pino eco ficou recebendo o sinal. Essa função pulse in aqui, a função dela é justamente contar o tempo em que uma porta ficou recebendo determinado sinal. Esse sinal pode ser nível alto ou nível baixo, depende da lógica do programa. Então, esse pulse in faz essa função para a gente e, nesse caso aqui, a variável duração vai armazenar esse valor. Por último, na variável distância, eu vou armazenar esse cálculo, que é a duração medida aqui, na linha de cima, multiplicado pela velocidade do som. Então, lembrando que aqui, ó, a velocidade do som, eu precisei também dividir por 2. Isso é um detalhe importante. Porque até quando eu envio, né, o sinal aqui do pino trigger, ele reflete no material e volta para o pino eco, é como se eu estivesse medindo a distância 2 vezes. Por isso que é interessante aqui para o programa rodar legal, dividir esse valor por 2. Bom, feito esse cálculo aqui, eu vou mostrar no monitor serial o valor dessa variável, no caso aqui a variável distância. E vou dar aqui um delay, né, aguardar aqui meio segundo, só para a leitura ficar mais homogênea. Iniciando a simulação, eu vou abrir aqui o monitor serial e perceba que aqui já está printando os valores já. Os valores já estão sendo mostrados aqui na tela como deve ser. Aqui ficou um detalhe que o centímetro aqui ele ficou atrás do valor. Aqui a gente consegue corrigir só mudando essa linha aqui para cima. Então, a gente percebe aqui que já está sendo mostrado aqui a distância que está sendo lida no sensor ultrassônico.
Então, clicando no sensor aqui, ó, eu consigo, por meio desse cursor aqui, variar a distância que ele está medindo e conferir se essa distância está batendo com o que está sendo impresso lá no monitor serial. Lembrando que está tendo uma pequena divergência aqui, né, um pequeno arredondamento aqui, porque a gente não usou todas as casas que deveriam ser usadas aqui nesse número. Então, por isso que dá essa pequena variação. Mas aqui já dá para perceber que funcionou. E isso aqui pode ser impresso não só no monitor serial, né? Eu posso usar também o próprio display LCD para mostrar esse valor da distância. Ah, por que que foi colocado centímetro aqui? Porque esse sensor ultrassônico, ele não mede distâncias muito grandes. Então, geralmente, ele é usado em pequenas aplicações aí que variam de talvez aí de 50 centímetros, talvez, a 2 metros aí no máximo. Ele consegue ter uma precisão boa e é isso que a gente observa na prática. É isso.